O vinho é uma bebida que não só desperta paixões, como também faz parte integral de várias culturas ao redor do mundo. A sua história milenar é riquíssima. Em quase todo o mundo se consome vinho de uma maneira ou de outra. Mas tem aqueles países que só de você pensar na bebida, ele já vem na mente, né? São os tradicionais produtores de vinho, como a França, a Itália e Portugal. É inegável a importância do vinho nessas culturas. Mas será que eles também são os países que mais consomem? É isso que a gente vai ver aqui hoje no Aprendendo com a Mistral. Vamos lá? Segundo números oficiais da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, foram 23,6 bilhões de litros de vinho consumidos em 2021. É muito vinho, gente. E quais será que são os países que mais consomem o vinho? Existem duas formas de responder essa pergunta. Em números absolutos, Estados Unidos, de longe, são 3,31 bilhões de litros por ano. Mais de 4,4 bilhões de garrafas de vinho por ano. Gente, é uma quantidade inacreditável. Já em consumo per capita, o líder é Portugal, que consome impressionantes 58,42 litros por pessoa por ano. São quase 78 garrafas por ano por pessoa. O top 3 ainda tem França, com 39,15 litros por pessoa por ano, e a Itália, com 38,96 litros por pessoa por ano. Agora vamos ver mais sobre os países que compõem essa lista? Então vamos começar pela França, o país que talvez seja a maior referência no assunto. Lá, o vinho tem uma longa tradição e é um elemento essencial da cultura francesa. Desde os tempos antigos, o país é conhecido pelas suas regiões vinícolas e por valorizar de forma pioneira o terroir. Lá também, a relação entre o vinho e a comida é muito especial. A harmonização entre os dois é uma prática muito comum. O consumo na França varia muito entre as faixas etárias. Os jovens consomem pouco vinho e preferem a cerveja. Já foi-se o tempo também em que as crianças podiam beber vinho na cantina da escola. Essa prática aconteceu e foi abolida em 1956. Ainda bem, né? Como um todo, o consumo no país vem caindo regularmente. Isso coloca em risco não só uma história milenar, como a economia do país como um todo. Mas não se preocupa, que o vinho francês vai continuar por aí por muito tempo, porque as exportações continuam em alta. Vinhos como o Champagne Paul Roger, o Château de Beaucastel e os Borgonhas de Joseph Drouhin ajudam a manter a imagem do vinho francês como sinônimo de vinho de qualidade. A Itália tem uma história vitivinícola milenar, desde antes dos romanos. O vinho é uma parte integral das refeições. Ele é celebrado em festivais e tradições regionais. Também desempenha um papel muito importante na cultura familiar e social italiana. A Itália é atualmente o maior produtor de vinho no mundo, o segundo maior exportador em termos de preço e volume. No ano de 2021, o país foi o terceiro maior mercado consumidor do mundo, perdendo para Estados Unidos e França. A produção de vinho italiano é tão grande que por lá existem 526 denominações de origem geográficas diferentes. Apesar de ter uma das maiores áreas de vinhedo no mundo, o país é dominado pelos pequenos produtores. Quem aí consegue resistir a um Chianti, um Barolo ou um delicioso Pinot Grigio, hein? Portugal tem uma tradição pioneira na produção do vinho fortificado. A cultura do vinho está enraizada na culinária portuguesa e é difícil se ver uma refeição que não seja acompanhada por ele. Quer a harmonização mais famosa do que vinho e bacalhau? Os portugueses também têm celebrações e festividades ligadas ao vinho. E como já vimos, o país tem o maior consumo per capita do mundo. 60% do consumo alcoólico em Portugal é referente ao vinho. 61,5% da população portuguesa consumiu a bebida em 2022. E em termos de faixa etária, os mais velhos são os que mais consomem. Provando os vinhos do Dão, Bairrada e Douro, é fácil entender esse altíssimo consumo de vinho, né?
A nossa vizinha Argentina tem grande influência europeia na sua cultura contemporânea. Por isso, a cultura do vinho está enraizada na sua história. É possível ter um evento social na Argentina sem que o vinho não esteja presente? O país é famoso pela uva Malbec, mas talvez seja mais conhecido mundialmente pelo seu churrasco, que é constantemente harmonizado com vinho. A Argentina planta vinho em 14 das suas 23 províncias e é o quinto maior produtor do mundo. Dos anos 90 para cá, o vinho argentino se tornou mundialmente consumido e em 2021 a exportação gerou mais de 900 milhões de dólares. Os 3 países que mais consomem o vinho argentino são Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, nessa ordem. Do total exportado, 23% corresponde ao Malbec, um tinto desenvolvido como produto de exportação, mas que logo ganhou seu lugar no coração dos consumidores locais. O sucesso internacional dos vinhos argentinos é da responsabilidade do pioneiro produtor Catena Zapata. Do total produzido na Argentina em 2020, 72% vem de Mendoza. Comparando os anos de 2018 e 2020, o consumo de vinho ali aumentou 10%. Estados Unidos é o país que mais consome vinho no mundo em números totais. Esse consumo caminha junto com a história recente de desenvolvimento e expansão da indústria vinícola. Desde a década de 70, os Estados Unidos mostraram ao mundo que produzem grandes vinhos. A partir dos anos 90, teve uma explosão no consumo de vinho dentro do país. Com grande diversidade de estilos e influências culturais, os americanos têm cultura de degustação e educação enológica. Em 2021, uma pesquisa concluiu que 32% da população americana bebe vinho. Esse número pode parecer baixo, mas levando em consideração o tamanho do país, é na verdade impressionante. É um mercado consumidor com 79 milhões de pessoas, número maior do que a população total da França. Assim dá para entender facilmente como os Estados Unidos têm o maior volume de consumo do mundo. Desses consumidores, 59% são mulheres e 41% são homens. E no Brasil? Bom, aqui no nosso país, o consumo ainda é muito baixo, aproximadamente 2 garrafas por pessoa por ano. Isso porque a cultura de consumo de vinho aqui é muito recente. E outro fator importante são os impostos, que são altíssimos. Bom, pessoal, acho que hoje a gente conseguiu dar um bom panorama do consumo do vinho nos maiores mercados, né? Se você ficou com alguma dúvida, já sabe. É só perguntar aqui embaixo que a gente te responde tudinho. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio de Aprendendo com a Mistral. Saúde! Beba com moderação. Inscreva-se no nosso canal.